Caríssimos fiéis, eis que, após alguns domingos em verde, nós retornamos hoje ao roxo com o início do tempo da Septuagésima. Esse tempo que precede a Quaresma e é um tempo preparatório para as penitências quaresmais, manifesta a bondade da Igreja para com os homens e a sua sabedoria. A Septuagésima é uma transição para a Quaresma, a fim de que a passagem para as austeridades desse tempo litúrgico da Quaresma não se faça de forma brusca, mas de modo calmo e sereno. São, portanto, 2 semanas e meia para que possamos nos dispor bem para o tempo da penitência. Essa transição se encontra bem marcada na liturgia. Assim, os paramentos já são roxos, a cor penitencial. O glória já não é mais cantado e também o aleluia não mais se encontra entre nós. Por outro lado, ainda é permitido que o órgão seja tocado sozinho e as flores ainda são permitidas no altar. E assim nós preparamos os nossos espíritos para a prática mais perfeita e intensa da penitência, da oração, da esmola e das demais boas obras que devemos fazer na Quaresma, consoante o Evangelho de hoje, que nos lembra que devemos sempre buscar fazer boas obras e, sobretudo, lutar contra o mal da ociosidade. Assim, fazer boas obras, lutar contra a ociosidade. Essa mensagem do Evangelho foi justamente muito mal compreendida e deturpada pelos hereges protestantes, que desprezam o mérito das boas obras realizadas em estado de graça e por amor a Deus. Dizem eles que se Deus pagou o mesmo salário ao que trabalhou o dia todo e ao que trabalhou só uma hora, é porque Deus não está nem aí, não considera as nossas obras, não considera a cooperação com a graça, bastando a fé ou nem isso. Evidentemente, essa interpretação derivada do absurdo do livre exame protestante, desapegada da tradição e do magistério, se opõe tanto à fé quanto à razão. Afinal, Deus é justo e, sendo justo, Ele dá a cada um aquilo que lhe é devido. Ao pecador obstinado, o castigo; ao que coopera com a sua graça, a vida eterna. Na parábola que nós acabamos de ouvir, o pai de família, que é Deus, dá a todos um denário. Mas Ele dá esse denário em resposta, em recompensa àquilo que foi feito. Ele não dá de graça, Ele chama para o trabalho. Ainda assim, parece à primeira vista, de fato, uma injustiça, donde é necessário bem compreender, caríssimos, o que é a vinha, o que são esses trabalhadores e o que é o denário que é dado, para bem compreender essa parábola. E assim, a resposta curta a essas questões é que a vinha é, ao mesmo tempo, a igreja e nossas almas. Os trabalhadores somos nós. E somos nós chamados por Deus a trabalhar na Santa Igreja e a trabalhar nela para o bem da nossa alma e para o bem da alma do nosso próximo. E Ele nos chama constantemente ao longo de toda a nossa vida. Ao romper da manhã, à 3ª hora, à 6ª hora, à 9ª hora, até a 11ª hora, até o último instante. Desde nossa infância até o final de nossas vidas, Deus nos chama para largarmos a ociosidade da praça pública, que é o mundo sob todas as suas formas, todo tipo de pecado,
o neopaganismo, o relativismo, o indiferentismo religioso, o erro, as disversões do mundo, a mentalidade mundana e etc. E se nós não respondermos ao chamado de Deus no momento em que Ele nos chama e permanecermos ociosos, não podemos estar certos de que seremos chamados mais tarde, pois nós não sabemos se estamos já perto da nossa morte, quer dizer, perto da nossa 11ª hora. Nós não sabemos quando Deus nos chamará pela última vez. Pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 5 minutos. Nós não temos nem certeza de que sairemos vivos dessa missa. E por isso mesmo devemos responder ao chamado imediatamente, sem tardar. Devemos responder o quanto antes ao chamado de nosso Senhor, ao chamado da sua misericórdia, para que façamos penitência e recobremos a sua amizade, a sua graça. Por sua vez, caríssimos, o denário que é dado é a recompensa que nós recebemos, isto é, a vida eterna. Deus dá a todos os que trabalham verdadeiramente na sua santa igreja, observando os mandamentos e guardando a fé, o mesmo prêmio, independentemente da hora da conversão, pois todos estes se encontram em estado de graça. Os primeiros não podem reclamar da salvação dos últimos, muito pelo contrário, devem se alegrar. Deus dá a todos o denário, isto é, a visão beatífica, o céu, a beatitude eterna. A todos que se encontram em estado de graça, todos terão o céu. Todavia não há nisso nenhuma injustiça, pois os que recebem um denário aproveitam desse dinheiro de forma diferente. Uns o aplicam melhor do que os outros. Da mesma forma, no céu todos verão Deus face a face. O denário será o mesmo, mas Deus será visto face a face com perfeições diferentes. Assim, quanto maior a santidade nessa vida, isto é, quanto maior a caridade, independentemente da hora da conversão, mais perfeita será essa beatitude eterna no céu. Portanto, Deus recompensa com justiça, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Uma alma com uma maior caridade será como um copo maior, que será mais pleno dessa visão beatífica do que uma alma que se salvou com uma menor caridade e que será como que um copo menor. No entanto, a recompensa será a mesma, mas com perfeições diferentes daqueles que se salvaram. Deus não é injusto. E caríssimo, se nós quisermos receber o denário da vida eterna, temos que trabalhar na vinha do Senhor. Temos que trabalhar na Santa Romana Igreja para o bem da nossa alma e para a maior glória de Deus. Para tanto é preciso empregar os meios adequados. Um meio indispensável, sobretudo nos dias atuais, é evitar a ociosidade, evitar o ócio. É necessário sair da praça pública e ir para a vinha do Senhor e nela trabalhar. Não devemos deixar que nosso espírito se ocupe com as coisas que são inúteis e vãs e, sobretudo, aquelas que são danosas para a nossa alma. Como, por exemplo, ficar à toa na internet sem um objetivo específico, pulando de vídeo recomendado em vídeo recomendado, leituras fúteis, conversas vãs, que, mesmo se no início não se trata de um pecado, predispõe a nossa alma àquilo que é mundano e vai nos inclinar ao pecado. Quando percebermos que nosso espírito começa a ocupar-se com coisas vãs, é preciso trazê-lo de volta àquilo que é útil para a nossa salvação. É preciso também muita moderação nas diversões, mesmo as diversões lícitas.
A nossa vida não é uma diversão 24 horas por dia. As diversões devem ter por finalidade restabelecer as forças de nossa alma, descansar o nosso corpo e a nossa alma, para que nós possamos nos aplicar aquilo que realmente importa. O nosso dever de Estado e os nossos deveres da vida espiritual. Justamente, nossa vida não é uma diversão 24 horas. Nós temos que prezar pelos bens maiores, os nossos deveres de Estado, o trabalho honesto por um pai de família para sustentar e educar os seus filhos, sustentar a sua casa. Evidentemente, o estudo para bem executar o seu trabalho, para o bem da sociedade, para o bem do próximo. E, em último lugar, ou melhor, em primeiro lugar, se ocupar do fim último da nossa alma. Então, mesmo que seja uma diversão lícita, ela deve ser gozada com a virtude da temperança. Evidentemente, também a ociosidade cumprir com negligência os próprios deveres, fazendo-os com má vontade, ou fazendo-os no último instante, na última hora, para retornar o quanto antes para um conforto ocioso. É o grande mal da juventude atual, o grande mal do século, a procrastinação, a ociosidade, querer fazer somente aquilo que é agradável, somente aquilo que é mais fácil e deixar os deveres para ser cumprido no último instante para evitar o mal e não para buscar o bem que pode ser tirado do bom cumprimento dos nossos deveres de Estado. É justamente a concupiscência extremamente desregrada. As pessoas que buscam só o prazer, só aquilo que é confortável e, portanto, querem, antes de tudo, o conforto, o sossego, não fazer nada, ao invés de buscar com o sacrifício necessário o bem maior. O bem maior que não precisa aqui nem pensar no céu, evidentemente que nós devemos buscar o céu, mas justamente buscar uma boa formação, buscar o bem do próximo pelo bom cumprimento do trabalho, buscar o sustento necessário para a própria casa. E, evidentemente, é no cumprimento do nosso dever de Estado, é fazendo aquilo que nós devemos fazer que nós vamos verdadeiramente salvar a nossa alma, pois a nossa santidade está em cumprir aquilo que nós devemos cumprir, fazer o que nós devemos fazer por amor de Deus. Nós não vamos nos salvar buscando obras extraordinárias e grandiosas. Se Deus der a graça de fazer essas obras extraordinárias, melhor, bom. Mas se nós não cumprimos nem um prazo de TCC, como vamos querer salvar o mundo, salvar a sociedade? Se nós não conseguimos arrumar nem a nossa própria cama, como vamos querer recristianizar o mundo? É sendo fiel nas pequenas coisas, por amor de Deus, que nós vamos ser fiéis nas grandes coisas. E aí está toda a importância de evitar a ociosidade. Evitar a ociosidade e combatê-la com vigor é essencial, é fundamental para se ter uma mínima vida espiritual que possa ser verdadeiramente chamada de uma vida espiritual católica. Não existe nenhum progresso na virtude se permanecermos ociosos. Uma vida ociosa, sem aplicação aos deveres de Estado, sem trabalho sério, segundo o estado de vida de cada um, ou com diversões excessivas, é uma série grave desordem diante de Deus e expõe nossas almas a uma série de perigos que podem nos conduzir a vários pecados. E estão aí principalmente, em primeiro lugar, os pecados da carne. A própria Sagrada Escritura diz isso. O livro do Eclesiastes diz que a ociosidade ensina muitas maldades. E justamente nós temos aí como grande exemplo a abominação de Sodoma. O profeta Ezequiel afirma: olhai qual foi a iniquidade de Sodoma, vossa irmã. Teve grande soberba, fartura de pão e, sobretudo, muita ociosidade.
Assim, não é de se espantar que a cada dia a nossa sociedade se assemelhe cada vez mais a Sodoma. E isso se deve em grande parte à ociosidade que, como disse, favorece muito a concupiscência, a inclinação desordenada aos prazeres da carne. Caríssimos, o não fazer nada é um verdadeiro e um enorme mal. A ociosidade conduz à preguiça espiritual, que é o tédio e o desgosto pelas coisas espirituais, em virtude das dificuldades anexas a elas, e leva, por consequência, ao império das paixões desordenadas e principalmente à luxúria. Já diz a sabedoria popular que a cabeça vazia é oficina do diabo, e isso faz muito sentido. É uma frase verdadeiramente católica. Se nós não estamos dispostos a mexer um só dedo nas pequenas coisas, se nós não queremos, se uma pequena oração é um grande jugo, isso significa que nós não estamos dispostos a se sacrificar. Justamente se vê num pequeno movimento em direção a Deus um grande peso. E isso demonstra uma grande desordem, uma grande inclinação em direção àquilo que é confortável, uma grande inclinação à busca da satisfação imediata. Ficar desocupado, permanecer ocioso, é perder duas coisas que têm um valor infinito: o tempo e a graça. E é justamente isso que nós precisamos para a salvação. Ficar ocioso é expor-se à morte da alma. E é como alguém que vê seu carro em direção a um abismo, podendo simplesmente acionar o freio e não o faz. Seu destino é o precipício e uma dolorosa morte. Análogo ao destino do ocioso, inveterado e obstinado, o abismo do pecado e a morte da alma, no sofrimento do inferno, vai ser o seu destino. Já dizia São Francisco de Sales: quando penso como empreguei o tempo de Deus, temo muito que Ele não queira me dar a eternidade, pois Ele quer dá-la unicamente aos que usaram bem o seu tempo. É um grande santo e doutor da Igreja que o diz. Lembremos também o quanto custou para Cristo o tempo do homem ocioso. Enquanto estamos ociosos, Cristo padecia na cruz e sofria justamente para alcançar tempo para a nossa conversão. Nosso Senhor nos advertiu que teremos que prestar contas de cada palavra vã, de cada palavra ociosa. Quanto mais então teremos que prestar contas de tantas horas perdidas durante toda a nossa vida, com a preguiça, com ocupações sem importância e até mesmo ocupações que são perigosas para a nossa alma. Para combater a ociosidade, caríssimos, é preciso ver o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor trabalhou durante toda a sua vida escondida em Nazaré com São José, e durante sua vida pública empenhando-se no labor apostólico, na salvação das almas e na glória de Deus. Não há, isso é evidente, um só momento em que Nosso Senhor se ocupa com coisas vãs, sem importância. Tudo nele está orientado para o bem das almas, tudo nele está orientado para a glória de Deus. Para combater, então, a ociosidade é preciso ter muito claro que estamos sempre na presença de Deus e que aquilo que realmente importa para nós é o céu, é a salvação da nossa alma. Tudo aquele conforto, todos aqueles prazeres, todos aqueles bens que tanto apelam para a nossa carne vão desaparecer, vão passar. E o que realmente então importa para nós é a eternidade feliz, bem-aventurada com Deus. Um servo não ousaria ficar desocupado na presença do seu Senhor, e nós devemos fazer o mesmo diante de Deus, que está sempre presente. Para combater a ociosidade convém muito ter uma regra de vida, um plano de vida, estabelecendo as prioridades da nossa vida, estabelecendo as atividades
do dia a dia para não dar margem a uma criatividade prejudicial. Se nós temos que descobrir aquilo que nós vamos fazer no momento em que a gente encontra sem fazer nada, aí a nossa carne vai se rebelar, vai preferir aquilo que é o mais confortável, vai preferir ver um vídeo no YouTube ao invés de rezar o terço. Nós podemos perceber muito bem que um terço bem rezado, e eu já disse isso anteriormente e não me canso de repetir em todos os lugares que eu me encontro, um terço bem rezado leva cerca de 15 a 20 minutos. E muitas vezes nós nos encontramos com uma enorme dificuldade para empregar esses 15 a 20 minutos buscando a oração, buscando honrar Nossa Senhora. Agora, 3 vídeos do YouTube passam rápido, sem nenhuma dificuldade, com uma facilidade imensa. E desses 3 viram 6, 9, 10 e quando viu, 1 hora se foi embora. 1 hora que poderia ter sido utilizada para qualquer outra coisa mais útil. Então, não devemos descobrir o que nós vamos fazer na hora que nós não encontramos nada para fazer. Devemos ter bem claro quais são as prioridades, e não somente da vida espiritual, mas as prioridades dos nossos deveres de Estado, do nosso trabalho, da nossa faculdade. Devemos saber aquilo que vai nos trazer um bem maior e não uma satisfação momentânea e imediata. E devemos com frequência examinar como temos empregado o nosso tempo. Devemos ver o quanto nós gastamos para Deus, o quanto nós gastamos para o nosso dever de Estado e o quanto é jogado no ralo. Finalmente, devemos considerar os novíssimos, devemos considerar a morte, o juízo particular, o juízo universal, o inferno e o paraíso. Devemos ter muita consciência de para onde o nosso tempo está nos levando, que é para a eternidade. E essa é uma realidade muito concreta, por mais que não seja tão palpável. Enfim, caríssimos, Deus deu a Adão o dever de trabalhar antes mesmo do pecado original. Muitas vezes nós vemos o trabalho como resultante do pecado original. Não é o trabalho que é resultante do pecado original, é a dureza do trabalho, o sofrimento do trabalho. O trabalho se tornou árduo após o pecado original. Antes disso, o trabalho para Adão não era cansativo ou penoso, mas ele devia ocupar o seu tempo de forma honesta. São João Crisóstomo diz que Deus assim o fez porque o repouso prolongado teria facilmente levado o homem à preguiça e à negligência, e quanto o trabalho, mesmo isento de sofrimento, lhe ajudaria a cumprir os seus deveres de Estado, porque ele o tinha também, e os seus deveres para com Deus. Assim, o paraíso terrestre, bem diferente do que alguém pode imaginar, não era uma permanência na praia, no ócio, sem fazer nada, ou até pior, uma permanência eterna diante de um entretenimento. Não era uma maratona eterna de séries no Netflix. Muito, muito, muito pelo contrário. Para nós, filhos de Adão, o trabalho, segundo o estado de cada um, tem não só essa finalidade de evitar o mal, mas também tem o caráter de pena e de expiação pelos nossos inúmeros pecados. E assim devemos cumprir bem os nossos deveres, ter o coração elevado, o espírito ocupado com coisas boas e santas, e devemos, evidentemente, descansar, nos divertir com coisas lícitas, mas sempre de forma moderada,
sempre de acordo com a virtude da temperança, justamente evitando essa tendência atual, moderna e pagã, de fazer da vida uma eterna diversão. A nossa vida nunca vai ser unicamente prazer, muito pelo contrário, e muito menos nossa vida nesse mundo não é eterna, nós vamos morrer. Nós devemos justamente preparar aqui a nossa eternidade. Justamente devemos saber que se nós devemos nos recrear, e até os monges têm a sua recreação diária, a finalidade dessa recreação é retomar um maior vigor, uma maior força, retomar as nossas forças para ocuparmos bem e de forma santa com os nossos deveres, com o trabalho da nossa salvação. Assim, caríssimos, evitando o ócio, como aqueles trabalhadores responderam ao chamado de Deus, o chamado do pai de família, evitando o ócio e trabalhando na vinha do Senhor, trabalhando pela nossa salvação, nós poderemos receber o denário que nos é prometido. Não sabemos se estamos perto de sermos chamados por Deus para prestarmos conta do tempo que Ele nos deu, e por isso mesmo não percamos tempo. Não sabemos quanto tempo nos resta para conquistar o céu, e assim devemos pedir essa graça de ter bem claro a cada momento que o que está em jogo é a nossa eternidade, e que justamente a cada momento, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na nossa recreação, devemos sempre pensar na nossa salvação e fazer aquilo que devemos fazer em vista da salvação por amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.